Pega esse código e abraça para a vida. Eu sempre gosto de gravar vídeos compartilhando momentos, experiências, falando realmente sobre assuntos que são bastante pertinentes no nosso dia a dia e que é necessário que a gente realmente reflita sobre esses temas para que a gente possa viver de uma forma mais pacífica, de uma forma mais humana, de uma forma mais harmoniosa. E o que eu percebo é o seguinte: a cada dia que passa, a sociedade, o homem de um modo geral, eles estão mais egoístas e isso impede verdadeiramente que a gente tenha um crescimento em termos de quantitativo de felicidade, de qualidade de vida. Por quê? As pessoas geralmente, quando elas falam com você sobre determinado assunto, elas não estão realmente buscando um consenso, elas não estão buscando um diálogo, elas estão apenas afirmando o que elas acham, elas estão falando daquilo que elas vão fazer, sem ao menos se darem ao trabalho de analisar se verdadeiramente essa postura delas é a postura mais coerente para aquele momento. Então hoje ficou muito difícil a gente viver uma sociedade, que essa sociedade é completamente desumana, e eu falo sempre, se tem um princípio que nós precisamos voltar a cultivar, é o princípio da humanidade. A gente tem um diferencial dos animais irracionais exatamente porque nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de refletir, de analisar e de nos colocarmos no lugar do outro. A partir do momento que a gente perde essa capacidade, a nossa vida ela fica igual a dos animais e a gente vai começar a brigar por comida, a gente vai começar a brigar por território, a gente vai começar a brigar para provar que nós temos a razão em determinados assuntos, quando na verdade nós não temos. Então a vida é exatamente aquilo que a gente quer ser. A vida é um canal de bênção, a vida é um canal de alegria, a vida é um canal de esperança, mas a gente tem que compreender o seguinte: a partir do momento que eu não me coloco no lugar do outro, a partir do momento que eu não auxilio as outras pessoas a serem as melhores versões possíveis que elas possam ser na vida, eu não estou realmente imbuído nesse espírito de a cada dia trabalhar para que a gente tenha uma sociedade melhor. Então eu tento muito hoje me policiar. Ainda ontem eu falei sobre a questão de aconselhar outras pessoas. Eu tinha o hábito de dar conselho a outras pessoas e às vezes até a gente criou inimizade e algumas pessoas até ficaram contrariadas conosco, porque tem muitas pessoas que elas não querem conselhos. Tem pessoas que elas já tomaram a decisão de como elas querem viver, de como elas vão agir na vida delas, independente do que aconteça, independente do que você fale para elas, elas não querem ouvir a tua posição, elas não querem ouvir a tua condição. São pessoas que já decidiram o que vão fazer e já decidiram como vão viver as suas vidas. Então a gente tem que aprender, durante a nossa existência, a deixar o egoísmo de lado, porque se eu for egoísta, eu jamais vou ter a capacidade de me colocar no lugar do outro. Então eu vou começar a ferir o outro, eu vou começar a machucar o outro, e eu vou ser insensível, porque eu não vou sentir a dor que o outro sente. Então uma primícia fundamental para que a gente possa viver bem e construir uma sociedade mais feliz, mais fraterna, mais humana, é exatamente essa condição de se colocar no lugar do outro e não fazer o mal para o outro. Quando você pensa o seguinte: olha, tudo aquilo que eu faço para o outro volta para mim, tudo aquilo que eu falo do outro, realmente eu estou apenas visualizando aquilo que está internalizado em mim. E eu vou buscar, assim, mudar, eu vou buscar crescer, eu vou buscar aprender com os meus erros, e eu tenho também a capacidade de buscar aprender com os erros dos outros. Mas as pessoas hoje são tão egoístas que quando elas cometem um erro, geralmente quem errou foi o outro, elas colocam a culpa no outro. Quando elas acertam, mesmo que elas tenham tido a ajuda, a parceria, o auxílio de várias pessoas, elas nunca atribuem esse acerto a uma questão de cooperação, mas elas dizem o seguinte: olha, eu fiz, eu sou, eu acertei. Mas quando elas erram, aí elas fazem o seguinte: elas atribuem essa culpa para outras pessoas. Então chegou o momento da gente adquirir realmente essa capacidade de eliminar o egoísmo e de nos tornarmos mais aptos a assumirmos a responsabilidade sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas, porque todos nós, seres humanos, durante esse processo de crescimento, a gente vai falhar. É exatamente essa falha que nos
induz a necessidade de mudar, a necessidade de crescer, a necessidade de aprender coisas novas. Eu percebo o seguinte: se a gente mantém essa condição de egoísmo, onde a gente sempre está nos elevando a uma condição de que nós não erramos, nós não falhamos, a gente não vai buscar essa mudança, essa transformação. Então, se tem uma coisa que é de fundamental importância na vida, é você deixar o egoísmo de lado. Infelizmente, hoje a gente percebe que a cada dia que passa, as pessoas se tornam mais egoístas e aí, com esse egoísmo, elas se tornam mais desumanas. Então, chegou o momento da gente realmente repensar a vida, da gente voltar àquele primeiro amor. O primeiro amor que eu falo é o amor próprio, mas o amor próprio também é verdadeiro. As pessoas que se amam de verdade, elas são autênticas, elas são verdadeiras em assumirem os seus erros. Quando a gente assume os nossos erros, a gente produz uma liberdade, porque a gente não vai ficar vivendo para culpar outras pessoas, porque cada pessoa tem seu nível de intelectualidade, cada pessoa tem seu grau de capacidade, e o maior erro que a gente comete na vida é culpar outras pessoas por situações que nós somos os culpados, nós somos os responsáveis. E às vezes quando você assume, olha, eu errei, eu pequei, eu falhei, você vai ter uma possibilidade de corrigir essas falhas de uma maneira mais simplificada. Mas se você não assume os seus erros, se você não assume realmente que você foi incompetente em determinadas situações, aí você sempre vai ficar culpando outras pessoas. E o que é que acontece com isso? Você nunca vai ter a possibilidade de crescer, você nunca vai ter a possibilidade de se tornar alguém melhor. Então, para que a gente se torne alguém melhor, é necessário que a gente reconheça as nossas fragilidades, é necessário que a gente reconheça as nossas falhas, é necessário que a gente reconheça que a gente precisa mudar. Se você não reconhece que você precisa mudar, talvez chegou o momento de você repensar sobre essa trajetória da sua vida, de você verdadeiramente cultivar o hábito saudável, diria, de repensar a sua vida, de mudar a sua história e de passar mais a ser alguém que admite que errou, admite que falhou, que pede desculpas, porque nem sempre o outro é responsável pelo que acontece na nossa vida. Na maioria das vezes, eu diria quase 99%, nós somos os responsáveis. Porque eu falo sempre, eu não posso controlar o mundo ao meu redor, mas eu posso sim controlar as minhas emoções e a forma como eu vou me sentir diante do tratamento de outras pessoas. Então, eu quero aqui agradecer ao grande Criador do Universo pela possibilidade de poder gravar esse vídeo, levar essa mensagem, que essa mensagem possa realmente chegar ao maior número de pessoas e que essa mensagem ela possa impactar a vida de pessoas que precisam de mudança, precisam de transformação, e que a gente passe a cada dia a cultivar aquilo que é bom e deixe o egoísmo de lado. Pega esse código e abraça para a vida. Sucesso sempre.